Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de 24 ao 29. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os dois alicerces. Muito conhecida esta mensagem. Todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e o assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos, entendemos e compreendemos que o Senhor, trazendo esta mensagem por parábola, mas uma parábola bem simples, para que aquele povo que ali se encontrasse entendesse o que ele estava passando para o povo. O nosso Senhor Jesus, irmãos, ele vem sendo citado no Novo Testamento com esta mesma simplicidade, para que os ouvintes viessem entender e compreender que ele mesmo é esta rocha. Quando nós colocamos esta confiança em Cristo Jesus, quando nós entregamos as nossas dificuldades nas mãos do nosso Senhor, tudo se acaba. Quem não lembra aqui que o Senhor estava no barco juntamente com alguns discípulos, veio a tempestade e os seus discípulos se desesperaram até que vieram acordar o mestre, e o mestre acalmou aquela tempestade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pois se vós colocardes os vossos pés sobre esta rocha que é Jesus, colocar a tua confiança somente no Senhor e caminhando juntamente com Ele, tudo fica mais fácil. Vem as lutas, vem os problemas. Falou-se aqui nesta noite sobre problemas conjugais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí vem os ditados popular, né? Quando um dos dois não quer, não há briga, não há problema, não há discussão. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem momento na nossa vida, irmãos, que é melhor ficar no silêncio. Às vezes a situação vai ficando precária, e quando você se coloca na posição e fica no silêncio, o Senhor acalma a tempestade, dependendo da situação. Mas quando o alicerce, irmãos, foi construído na areia, no primeiro vendaval não fica nada, vai embora tudo, rechipiandas. Quem não lembra aqui, irmãos, dos homens que estavam alicerçados no próprio Deus, eles não se abalavam. Quem não lembra de Elias, louvado seja Deus, ele clamou ao Senhor, pediu fogo do céu, e o fogo veio, porque o alicerce dele estava com Deus. Quem não lembra aqui de Abraão,
nos momentos de dificuldade, de tamanha, louvado seja Deus, a aflição, mas o alicerce dele estava na promessa de Deus. Coloca Labassu simplesmente na posição e confia nele. Tudo fica mais fácil, irmãos, quando o alicerce está com Cristo Jesus. Vem aquele vendaval terrível que você nunca imagina que vai passar, e você sobrevive àquela grande enchente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aquela grande enchente vem, mas você está com a sua casa, irmãos. Quando o Senhor fala sobre casa, é a tua casa espiritual. Aleluia, Deus. Como é que está a tua casa espiritual? Está verdadeiramente nesse alicerce que é Cristo Jesus? Ou está só rasinha? Aleluia. Na areia? Glória. Louvado seja Deus. Nós vemos nos dias de hoje, irmãos, quem está alicerçado permanece Aleluia. na presença do Pai. Fica firme, caminha, exalta o nome do Senhor, vem à casa do Senhor, independente da situação. Ele está no templo, nem que ele se sente, só ele, Deus sabe a situação. Às vezes ele fica no silêncio, mas ele está alicerçado, ele está buscando aquele que pode dar a sua vitória. Aleluia. Aquele que pode somente com a palavra. Acalma-te, tempestade, e a tempestade cessa. A nossa confiança, irmãos, tem que estar em Cristo Jesus. Lei Senhor da Rabarrás. Muitos, irmãos, perecem na caminhada. Vai eu para o Antigo Testamento. Muitos perecem na caminhada porque para de olhar para o Criador. Quem não lembra aqui que o Senhor, usando o seu servo Moisés, grandes os milagres. O primeiro milagre foi o Senhor usar ele e tirar aquele povo da escravidão. E na caminhada o povo passava a se esquecer e pecar contra o seu Deus, porque o alicerce deles estava na areia, não estava na confiança no seu Criador. Teve vezes que eles desejaram o Egito novamente, desejaram pesquilar os legumes, as frutas e o chicote. Louvado seja o nome do Senhor. Rei Sion. É por isso que a palavra do Senhor diz: olha somente para mim. Marcha, olha só para o teu Deus. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Aí tem aqueles crentes que nem está na areia, nem está na rocha, ele fica no meio termo. E no primeiro vendaval que vem, ele... Quem já tomou aquele caldo na praia? Pronto, um exemplo. Vem aquela onda, ele está lá distraído, de costa a onda, vem, pá, joga ele, dá aquele caldo nele. Esse é o cristão, irmãos, que ele não se decide. Quem não lembra aqui de Davi? Davi, diante do Senhor, pecou. Mas logo ele veio ao arrependimento, se prostrou diante de Deus, mas não deu para fugir da espada do Senhor, porque o Senhor, ele é justo e fiel. Eu quero te dizer nesta noite: mantém a tua casa espiritual sobre esta rocha, e olha somente para Jesus, porque vivemos os últimos dias, e o Senhor está vindo buscar a sua noiva. Ninguém quer falar mais sobre isso, mas é uma realidade. Sempre quando eu estou meditando na palavra do Senhor, o Senhor continua falando: virei como ladrão. Nossa, se nós soubéssemos o horário que o ladrão viria ao nosso lado, nós estaríamos lá esperando ele. Louvado seja Deus. Quando Jesus vier, vai ser rápido. Aí quando o Senhor fala sobre palavras duras, quem está limpo, se limpe mais. Quem está sujo, se suje mais. Não tem meio termo. Louvado seja Deus. Mas nós somos uma igreja, irmãos. Louvado seja Deus que estamos alicerçados em Cristo Jesus.
Leicion da Lapassum. Aquele que levanta, irmãos, a espada de Cristo, que é a palavra que nos mantém firmes. E espiritualmente sobre esta rocha, nossa casa espiritual está vedada, selada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Hoje à tarde eu estava conversando com um servo de Deus, e ali nós estávamos falando um pouco sobre o amor de Cristo, falando sobre o que estava acontecendo nos dias de hoje. E chegou um momento que eu falei para ele: louvado seja Deus. Quem não lembra aqui quando os discípulos chegaram até Jesus e dizendo: Senhor, tem alguns homens falando além do teu amor, mas eles não estão conosco. Jesus responde: se eles não são contra nós, deixai que levai a mensagem. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, tem alguém transmitindo a mensagem do Senhor e nós não o conhecemos. Deixai-nos estar falando do amor de Cristo. Quem somos nós? Louvado seja Deus, se o próprio Deus, o próprio Cristo permite. Fica lá, Senhor, fica nesta rocha que é o Senhor. Continua adorando. Bem-aventurados são nós que aqui estão exaltando o Deus Todo-Poderoso.